para os alunos que eram meus alunos, né, no caso, antes da pandemia, né? A gente já falou sobre os vírus, o reino Monera, e vocês pesquisaram, né, como estão classificados os seres vivos. Então, já estão entendendo, né, por que estudar esses reinos, né? E hoje a gente vai estudar o reino protista, né, que traz aí as algas e os protozoários, tá? O reino protista é um dos reinos dos seres vivos caracterizados por organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são os seres que produzem seu próprio alimento, e heterótrofos são seres que se alimentam, né, não produzem seu próprio alimento, se alimentam de outros seres. São unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, ou pluricelulares, né? Os que são formados por uma única célula, gente, essa célula realiza todas as funções de um organismo, né? Então é uma célula bem complexa. Ela tem sistema de movimentação, sistema digestório e por aí vai. Os protistas compreendem os protozoários e as algas. Existem ainda os mixomicetos, organismos semelhantes aos fungos, mas classificados como protistas. Os protozoários são seres unicelulares e eucariontes, tá? Ou seja, possuem a carioteca, que seria o núcleo diferenciado, né? O material genético separado do citoplasma, né? Porque existem os seres eucariontes e os seres procariontes. Os seres eucariontes eles possuem núcleo em suas células, e o núcleo é onde guarda o material genético. E os procariontes não possuem núcleo, ou seja, o material genético está solto dentro da célula, solto no citoplasma, né? Vamos continuar onde é que eu parei. Com estrutura que garante seu funcionamento realizando as mesmas tarefas básicas de um animal, como respiração, digestão, circulação, excreção, e alguns até uma primitiva coordenação. Antigamente eram classificados no reino animal por realizar essas funções e serem heterótrofos. No entanto, por serem unicelulares, né, e como o reino animal é formado por seres pluricelulares formados com mais de uma célula, né, alguns taxonomistas criaram um reino protista para reunir esses filhos de organismos mais simples. Apresentam grande variedade de formas e ocupam ambientes úmidos, os que têm vida livre, ou interior de outros organismos. Alguns são parasitas causadores de doença, né? Classificação. Os protozoários são divididos em 4 grupos de acordo com as estruturas locomotoras que apresentam, né? Tem os sarcordinos, que são protozoários que se movimentam por pseudópodes, que é meio que um pé, se eu não estou enganado, né? Um músculo, né, que faz o movimento do animal. Os mastigoforos, que se locomovem por flagelos, que é meio que um fio de cabelo, meio que um rabo mesmo, tá, gente? Que ele sacode e assim se movimenta, tá? Os esporozoários, que não possuem estrutura locomotora. Os ciliados, que se locomovem por meio de cílios. São meio que cílios mesmo, né? Vários fiapinhos que eles balançam e assim realizam o movimento. Algas. As algas são organismos autorotrófos, ou seja, produzem seu próprio alimento por meio de que, gente? Por meio da fotossíntese, né? Assim como as plantas, tá? Por algum tempo foram classificadas no reino vegetal, né? Justamente por realizarem a fotossíntese e ser bastante parecidas com as plantas. Só que as plantas são seres, né, mais complexos, né, que tem mais sistemas, tem mais divisão de tecidos e por aí vai, né? E as algas são seres muito mais simples, né? Sendo que tem algumas até unicelulares, mas também podem ser pluricelulares. Mas como são organismos mais simples e não possuem tecidos organizados, né, como as plantas que têm vários tecidos, tem o xilema, floema, por aí vai, elas foram reagrupadas no reino protistas. Elas são fundamentais na biosfera, pois constituem a base da cadeia alimentar aquática e realizam a maior parte da fotossíntese do planeta, né? No caso, gente, muitas pessoas acham que o pulmão do planeta Terra é a Amazônia, mas não é. O pulmão do planeta Terra está debaixo do oceano, que são justamente as algas, né, que realizam fotossíntese. Então, por isso é muito importante preservar também a vida marinha, né? O que não acontece. Muitos também são utilizados como alimento pelo homem,
pois apresentam alto teor de proteínas, vitaminas e sais minerais. Aqui está o link do site onde eu tirei, né, esse textinho bem organizadinho, né? Por isso que eu trouxe para vocês podem estar acessando lá. Tem mais informações, né? Eu trouxe aqui o básico que vocês precisam saber. E aqui está a imagem de alguns protozoários. Esse daqui e esse, eles se movimentam por flagelo. Flagelo que é essa longa aqui, ó. Esse longo fio. Esse daqui se movimenta por pseudópodo, que provavelmente é essa parte aqui dele, ó, que é meio que um músculo que se contrai. E esse daqui se movimenta por cílios. Se a gente observar, tem vários fiapinhos aqui, ó, que são cílios e que eles fazem meio que um remo, né? Sacodem para poder movimentar o animal. E aqui está uma fotinha das algas pluricelulares no caso. Eita, gente, tirei aqui sem querer. Deixa eu voltar. E agora tem a atividadezinha para vocês fazerem. A atividadezinha continua sendo bem simples. Tudo tá no texto e tudo eu já falei aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, gente. Até aguardo vocês, né, mandarem para o meu WhatsApp. Deixa eu ver se eu deixei o número aqui, né? Deixei, tá aqui em cima o número.